mas eu acho que o abandono paternal mesmo, do biológico, eu acho que Eu também deveria ter acho, uma eu também multa ou deveria, de alguma forma, uma pena. Eu acho que o cara deveria... Porque isso é uma falta de ética, uma falta de moral também. Eu acho que eu vou dizer pra você o seguinte, esse talvez seja um dos principais problemas do Brasil de verdade, o abandono. Porque quando você abandona uma criança assim, e eu não tô falando só do pai também, eu tô falando assim, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é a falta de planejamento familiar. Isso vem, de novo, da falta de instrução e papapá. O lance é o seguinte, quando você não dá, né, o suporte pra uma criança que ela realmente necessita, em todos os termos, em termos fisiológicos, dar comida certa pra essa criança quando ela é criança, de dar os estímulos certos pra ela brincar com o brinquedo quando ela é criança, de passar o tempo suficiente entre pai e mãe, olhando pra criança de frente, que isso é outro problema também das famílias brasileiras. A mulher, geralmente, ela trabalha fora, quando ela chega em casa, ela tem mais o serviço doméstico pra fazer, ela fica muito tempo de costas para o próprio filho. Né? Isso faz com que o filho tenha uma dificuldade em desenvolver empatia e intuição de interpretação de gestos humanos. É uma camada de coisas. Então, quando você abandona, você gera um problema que está diretamente ligado, por exemplo, ao número de latrocínios que nós temos no Brasil. Entendeu? Então, e outras coisas. Nós temos... são tantas derivadas disso. Por exemplo, vamos falar de pastor picareta. 90% dos homens que cometem homicídio são filhos de famílias desestruturadas. Exatamente, mas é óbvio. E outra coisa... Essa é a estatística do Brasil. E aí quando o cara fala assim, beleza, eu vou procurar o caminho certo. Às vezes ele cai numa igreja que o pastor é um picareta. Esse é o problema. É outro problema que derivou daí. E assim por diante. Então, eu acho assim, o que a sociedade entende como tipificação criminal? Você precisa tipificar aquilo que é uma dor daquele momento da sociedade. Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil, que é um problema que não é de hoje, é um problema que já vem há muito tempo, é um problema que gera consequências de décadas pra frente, é o problema da desestruturação familiar. Então, da mesma forma que roubar um cavalo no Velho Oeste dava pena de morte porque você podia realmente matar uma pessoa porque você roubou o cavalo dela, aqui no Brasil eu acho que um roubo de celular hoje não é mais um roubinho de celular, de um aparelho que fazia ligaçõezinhas dos anos 90, não, é um aparelho que tem tua vida inteira aqui. Entendeu? Talvez roubar um celular seja mais grave do que você invadir uma casa. E quando você vai procurando as origens dos problemas, talvez a maior origem de todos os problemas que nós temos no Brasil é a desestruturação familiar. Então nós temos que criar um sistema de estímulos que o bom pai, o bom familiar, o bom homem, a boa mulher, eles vão ter muitos louros da virtude que eles estão plantando. E o cara que não faz o direito, ele tem que se fuder muito. Mas você já conheceu como a China lidou com isso? Não. O sistema familiar chinês, pra mim, hoje é o melhor. Supera Estados Unidos e tal. Porque eles têm primeiro que lá todo mundo sabe que migração é controlada. Certo? O governo, ele monitora onde você vai, onde você mora, onde você trabalha e tudo mais. E o pai que quiser casar, meter o pé depois que a mulher engravidar, ele não pode. Ele não consegue. Porque a China vai lá e monitora. Ele não consegue sair de uma província pra outra. E aí ele não pode muitas coisas. Legal. E famílias que estão casadas, elas têm uma série de benefícios, tipo escola mais perto. Sim. Eles colocam... Na zona rural, o cara, eles arrendam um teco da terra pra essa família mais fácil. Isso, então assim, eles colocam uma série de coisas assim, tipo impostos. Lá, os impostos são pagos anualmente e o cara tem que pagar a taxa. Paga mais barato. E aí o filho tem uma série de vantagens também, entendeu? Sim. Então é melhor pra criança, é melhor pros pais, a vida fica mais fácil, fica mais tranquilo eles utilizarem certos aparatos do Estado pra isso. Então, é esse estímulo de virtude. E o cara que tiver que sair fora, ele não tá simplesmente... Ele tá indo contra o governo, entendeu? Ele não consegue simplesmente chegar e falar assim, ó, eu tô indo embora. Ele precisa justificar pra onde ele tá indo. A mãe tem que estar de acordo. Quanto tempo ele fica fora, quanto tempo ele volta. Se ele não voltar, ele é penalizado. E aí ele começa a ter uma série de restrições. Né? Não consegue mais sair do país, não consegue mais movimentar acima de tantos mil no banco. Existe uma série de coisas que a China fez e tem dado certo pra caralho. Sim. É que existe um outro problema também que é o seguinte. Eu acho que a gente tem que olhar pro mundo inteiro, mas a gente tem sempre que entender as diferenças sociais que nós temos. Eu não preciso nem falar do tamanho da China, etc. Mas a China tem uma diferença muito grande pro Brasil, que até um dia, se eu for debater com o grande Elias Jabbour, que é um dos caras mais inteligentes, um dos comunistas mais inteligentes do Brasil, eu vou tocar nesse assunto. A sociedade chinesa não tem os mesmos valores que as sociedades ocidentais, principalmente a brasileira. Pro chinês, a liberdade não importa. Eles não querem ter liberdade. Eles não querem, tipo assim, eu não quero ter 2 partidos pra votar, isso não importa. O russo também é assim. O russo, com quem que eu tava conversando que o cara... foi no podcast de Ehrenberg, inclusive, que um cara morou 15 anos na Rússia. Ele falou, cara, o russo, ele não tá ligando pro que o Putin tá fazendo, ele só quer o seguinte, Putin, só cuida de mim.
é uma questão diferente. Eles entendem a liberdade como um valor menor do que cuidado, do que planejamento, do que segurança, etc, etc. Eles colocam isso acima. O brasileiro não. O brasileiro, ele preza muito pela sua liberdade, ainda que isso seja, em outra instância, uma forma de escravidão. Mas a liberdade, ela tem que existir pro que é certo. Eu também, eu concordo. Não eu exercer concordo. liberdade pro que é errado, que é Sim. abandonar o filho. Sim. Exatamente, Tem concordo. um livro